Este é o módulo 5, Análise de variáveis para unidades operacionais. Objetivos deste módulo são entender como realizar a análise de unidades, modelos de simulação composta por mais de um elemento, compreender por que surgem novas variáveis quando se acoplam elementos de simulação, realizar especificações para unidades operacionais e entender por que há especificações não viáveis. Uma vez determinado o balanço de variáveis, de equações e das especificações para cada um dos elementos de simulação, pode-se analisar a conexão desses vários elementos em um processo global. Na verdade, para um processo global, a quantidade de variáveis a serem especificadas não é simplesmente a soma das variáveis especificadas para cada elemento. Algumas variáveis são suprimidas devido à conexão dos fluxos entre os elementos e outras surgem decorrentes justamente dessa associação. Dessa forma, o número de variáveis global da unidade de processo é dado pela fórmula somatório do número de variáveis, ou graus de liberdade, do elemento individualmente, mais o número de novas variáveis de restrição que surge decorrente da associação. Assim, o grau de liberdade da unidade de processo global é dado pela fórmula número de variáveis da unidade global menos o número de restrições de variáveis que não é necessário se especificar em virtude dos fluxos que fazem interconexão entre os elementos. Lembrando que o número de variáveis a especificar para uma corrente é C mais 2, onde C é o número de componentes. Portanto, combinando as fórmulas, temos ao final a seguinte fórmula que calcula, então, o número de variáveis a serem especificadas para o processo global. Vamos então a exemplos de unidades operacionais. Torre absorvedora. A torre absorvedora é composta por N estágios de equilíbrios interconectados. Admite-se que os estágios possam trocar calor com a vizinhança, e dessa forma o grau de liberdade de cada um deles seria 2C mais 6, como já foi visto anteriormente. Então, a sequência de estágios de equilíbrio, nós teríamos as seguintes variáveis: N vezes 2C mais 6, mais uma, que é essa variável número de estágios N. E nós teríamos também 2 vezes N menos 1 fluxos conectados. Portanto, nós teríamos o total de variáveis como sendo 2 vezes N mais 2C mais 5. As especificações poderiam ser 2 fluxos de entrada, a pressão dos N estágios, o calor trocados em N estágio e mais o número de estágios, totalizando assim 2N mais 2C mais 5 variáveis. Torre de destilação convencional. A torre de destilação convencional é uma unidade de operação composta por vários equipamentos, já descritos anteriormente. Em uma possível configuração, tem-se o condensador de topo, um divisor de corrente, duas seções de estágio de equilíbrio correspondente à seção de retificação e esgotamento, um prato de carga e um aquecedor parcial representando o refervedor. Vamos aos equipamentos ou elementos da simulação. Então, nós teríamos o condensador total, C mais 4, o divisor de corrente, C mais 5, a seção de absorção com N estágio, totalizando 2N mais 2C mais 5, um estágio de carga, 3C mais 8, seção de esgotamento com M estágio, daria 2M, 2C mais 5, um refervedor, C mais 4, totalizando assim 2 vezes N mais M, mais 10C mais 31 variáveis.
Nós teríamos também 9 correntes conectadas, totalizando 9 vezes C mais 2. Fazendo-se o balanço, então, nós teríamos 2 vezes N mais M mais C mais 13. Fazendo N como sendo o número total de estágio, ou seja, N mais M mais 1, nós teríamos ao final, então, 2 vezes N mais C mais 11 variáveis. As especificações poderiam ser pressão dos N estágios, calor trocado nos N estágios também, mais a pressão do condensador e a do refervedor, a pressão do divisor de corrente, o calor trocado também no divisor de corrente, a carga, C mais 2, o número de estágio, mais uma variável, a localização também desse prato de carga, mais uma variável, uma razão de refluxo, uma vazão de retirada, que pode ser a de cima, a de topo ou a de fundo, e mais uma variável, que pode ser a pureza de um produto, ou a fração vaporizada, ou a carga térmica do condensador, ou a carga térmica do refervedor, totalizando assim os 2N mais C mais 11 variáveis. Algumas simplificações genéricas para este equipamento, destilação convencional. De uma maneira geral, algumas simplificações são feitas com frequência. Os estágios são considerados adiabáticos, elimina-se os calores trocados para N variáveis, né? N é o número de estágio, e considera-se que não há perda de pressão nem perda de energia no divisor de corrente de topo, eliminando-se assim duas variáveis. Este é o caso para a tabela que nós vamos apresentar a seguir. Esta tabela apresenta os graus de liberdade para diferentes unidades de separação, com diferentes configurações. Nós vamos deixar ao leitor ou o telespectador que encontre esses valores como exercício.